Vamos lá, boa tarde, a paz do Senhor. É, como meu amigo e meu irmão Vitor falou durante a semana sobre nós criarmos esse canal com a finalidade de trazer alguns assuntos relacionados sobre a palavra de Deus e sobre os acontecimentos, principalmente dos nossos dias, né? O que a Bíblia tem a ver com isso? Há fundamento bíblico para alegarmos, como exemplo, cumprimentos de profecias, tá? Mas, iniciando, eu gostaria de trazer um assunto um pouco diferente, só para a gente começar. Eu queria falar sobre algumas influências que não só o mundo, mas a igreja, por estar no mundo, acaba também sofrendo que, de uma certa maneira, alguma pressão, né, para ceder, para aceitar, vamos dizer assim, esses tipos de influências, né, que consequentemente trazem perigos, trazem a negação da fé, trazem desconstrução da verdade bíblica e, por último, pode levar até mesmo cristãos, pessoas que eram devotas a Deus, se perderem pelo meio do caminho, tá? Então, eu fiz algumas anotações aqui e eu gostaria de passar rapidamente ao primeiro vídeo, até pegar um pouco como se faz esse tipo de vídeo. Não estou acostumado, então vamos lá. São 5 influências que eu quero abordar aqui com vocês, que têm atingido diretamente as nossas igrejas, tá? A primeira influência que eu gostaria de passar para vocês é o relativismo, né? O que é o relativismo? O relativismo, como diz lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, apenas a primeira parte do versículo diz: ai daqueles que chamam o mal por bem. Só para pegar essa primeira parte, para dar um exemplo assim bem simples, para que você possa entender o que é a relativização no meio cristão, tá? No mundo a gente tem observado o quanto certas coisas têm sido relativizadas, a família, o sacro, aquilo que é, vamos dizer assim, que é de força de origem judaica cristã, tá? O casamento, a abstinência sexual, essas coisas têm sido um pouco relativizadas na nossa sociedade. E essa relativização na sociedade, ela acaba fazendo com que essa mesma relativização ela acabe adentrando através ou no meio da igreja, tá? Até porque pessoas vêm até a igreja, pessoas se tornam igreja, pessoas passam a fazer parte da igreja e ela traz já consigo alguns valores, tá? E esses valores que ela traz em si, pode ser que muitos desses valores estejam comprometidos com o relativismo, às vezes voluntariamente ou até mesmo involuntariamente, esses valores vêm e ao entrar essas pessoas, né, ao entrarem e fazerem parte do meio cristão, elas acabam apresentando seus valores. E aí é lógico que vai existir um conflito, porque existem os valores cristãos, os valores e princípios bíblicos, que vai na contramão dos valores e princípios do mundo, de uma sociedade pós-moderna. Então, o relativismo, ele exatamente ele faz com que os valores e princípios numa sociedade, né, elas sejam, vamos dizer assim, retratadas de uma maneira assim leviana, tá? Então, o que é o relativismo? O relativismo, ela é uma teoria filosófica, né, que ela vai se basear exatamente na relatividade do conhecimento, tá? Então, tipo, como eu falei, ai daqueles que chamam bem por mal, tá? Ou seja, você está relativizando. E normalmente, essas coisas acontecem, tem acontecido frequentemente nos nossos dias, tá? O relativismo, ele é o retrato da apostasia dos nossos dias, tá? É uma foto-imagem
é um retrato, tá, dos nossos dias, dos dias que nós estamos vivendo. Nós vivemos dias de apostasia. O que é apostasia? É a negação da fé, tá? É a negação da fé. Apostasia é quando alguém nega a fé, tá? É quando alguém ele muda, tá, princípios que eram enraizados, ele muda esses princípios, ele nega esses princípios. Apostasia, tá? E a gente deve ficar frequentemente preocupado, tá, com relação a esse relativismo que a cada dia mais e mais ele tem tomado conta dos nossos púlpitos, ele tem tomado conta das nossas igrejas, ele tem tomado conta da vida dos cristãos, que tem se deixado ser seduzido por esse tipo de teoria, por esse tipo de doutrina filosófica, tá? E muitas das vezes relativizando até mesmo a palavra de Deus, tá? A segunda influência que eu gostaria de estar tratando aqui rapidamente é um vídeo curto, tá? É um vídeo curto e mais conforme a gente vai se adaptando, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai ampliando, conforme a gente vai pegando, né, vamos dizer assim, o jeito da coisa, a gente vai melhorando um pouco, desculpa até a imagem, desculpa também até é um vídeo caseiro, tá? Não nada aqui é profissional, é só mesmo para tentar alcançar algumas pessoas, alcançar um bom número de pessoas que tenham uma visão voltada única e exclusivamente para a palavra de Deus. Então, a segunda influência que ela tem atingido diretamente a igreja, tá, nos nossos dias é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é uma filosofia que tem por critério de verdade, tá, o valor prático. E ele se opõe ao intelectualismo. Tá? O que vem a ser isso? Tá? O que é isso? Basicamente, o que é isso? Tá? Isso, na verdade, em outras palavras, é um exemplo clássico. Se algo dá certo, é porque é verdadeiro. Tá? Então, a gente tem que avaliar por esse lado. Essa filosofia, por que ela alcançou muitas igrejas? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito clássico. É o chamado assim, não há problema em fazer certas coisas, não há problema, um exemplo, em ouvir certas coisas. Um exemplo claro um dia desse nós tivemos uma cantora dita gospel, dita cristã, que gravou, que fez uma live, e nessa live ela misturou o suposto sacro, a suposta coisa santa que era o louvor, e ela misturou com músicas supostamente, denominadamente, músicas não cristãs. Então, quando a música é não cristã, são músicas seculares. Então, o que acontece? Você faz uma mistura, tá? Você acaba achando que, porque deu certo, porque você aplicou supostamente um remédio que não foi receitado, ele deu certo, então significa que ele vai funcionar toda vez. Esse é o pragmatismo. E isso tem feito com que esse pragmatismo ele é totalmente contrário às escrituras. E o que acontece? O pragmatismo ele acaba permitindo que nós venhamos trazer para dentro das nossas igrejas coisas que supostamente podem atrair as pessoas. Aí a gente tem aí os ritmos musicais, danças, né, no meio da igreja, e a gente acha que porque deu certo, porque supostamente atraiu jovens, porque supostamente a nossa igreja está enchendo. Então, por estar enchendo a igreja, pela igreja supostamente está crescendo, então eu posso continuar usando aquele pragmatismo, tal, aquela coisa de praxe, tá? E aí, conforme eu vou usando aquilo, e supostamente vai dando um resultado, aparentemente vai dando um resultado, então significa que aquilo é uma coisa boa, aquilo é uma coisa verdadeira, tal. Então, só para deixar um texto para a gente tentar contextualizar um pouco isso, é João capítulo 14, versículo 15, quando Jesus disse: se me amares, guardareis os meus mandamentos, tá? Então, o que acontece? Devido ao pragmatismo, muitas pessoas têm deixado um pouco em segundo plano as escrituras sagradas. De que maneira ela tem deixado um pouco em segundo plano as escrituras sagradas? Porque ela acaba achando que certas coisas são superiores ou mais verdadeiras do que a própria escritura sagrada, tá? Por quê? Porque se está dando certo é porque Deus está aprovando, supostamente é isso. Se está dando certo é porque Deus está aprovando, tá?
Só que, na verdade, todo pragmatismo, eu não sou contrário a você criar estratégias, a você criar planos de evangelização, planos de culto. Não, eu não sou contrário a isso. Eu acho até importante, se você vai fazer um evangelismo, se você vai fazer uma construção, se você vai fazer uma festividade, eu acho muito importante você sentar com os seus liderados, sentar com as pessoas e planejar. Isso é importante. Mas você usar de artifícios práticos, principalmente e muitas das vezes polêmicos e contrários às escrituras, eu acho que é um caminho perigoso que a igreja deveria começar a repensar e deveria abandonar essas práticas, tá? O terceiro é a secularização, né? O que é a secularização? É a permissão para aquilo que é secular permaneça, tá, na igreja ou pertença à igreja, tá? Nesse sentido é como se vivêssemos sem relevância moral, tá? O secular é tudo simples, básico, é como se você deixasse tudo aquilo que é secular, tudo aquilo que faz parte da contemporaneidade, tá, do nosso tempo, tá? Mas independente da relevância moral que aquilo tenha. Quando eu permito que aquilo faça parte da igreja, quando eu permito que aquilo faça parte da minha vida cristã, eu estou começando a transgredir as escrituras, a pecar contra Deus. E aí eu vou dar o exemplo, os nossos cultos, as nossas festas, tudo isso, infelizmente, tem sido recheado do secularismo, vamos dizer assim, do pensamento secular, tá? Tudo isso tem sido tomado, tá? Então, acaba-se que quando eu permito isso, acaba-se que o mundo ele não percebe diferença no cristão e que realmente estão sendo confundidos no nosso tempo exatamente por certas coisas que estão acontecendo, e uma dessas influências é a secularização, tá? A quarta influência é o mundanismo, né? O mundanismo é como se fosse um mundo, as suas concupiscências, seus prazeres na vida dos que se dizem professar a fé cristã. O mundanismo é quando a gente aceita, ou melhor, quando nós toleramos as vicissitudes do mundo para que a igreja seja agradável aos homens, tá? E isso tem acontecido muito. O mundanismo, eu não quero aqui muito rasgar o verbo em certas coisas, até porque de repente não seja o objetivo principal desse vídeo, mas infelizmente a gente está se tornando muito mundano. E o apóstolo João ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que está no mundo passa, e a sua concupiscência, a soberba da vida, a concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos são coisas que passam. E o cristão ele precisa entender que o mundo ele é dotado de coisas que vão sempre desagradar a Deus. Então a gente como cristão, a gente precisa entender e não se deixar ser levado por essas influências que têm sido naturais nos nossos dias. O mundanismo tem sido frequente. Poderia usar aqui diversos temas, diversos textos, diversos exemplos, tá? De que forma o mundanismo tem tomado as nossas igrejas. Aí eu poderia falar sobre vestes, eu poderia falar sobre o comportamento cristão, eu poderia falar sobre a masculinização tóxica, né, que eles chamam nos nossos dias, o feminismo no nosso tempo. E aí, o exemplo, há certos assuntos que você vai tratar dentro de todas essas influências, porque essas influências elas são co-irmãs. Todas essas influências, essas teorias, essas doutrinas, elas são co-irmãs. E elas fazem parte até da última influência que eu vou falar agora, que é o materialismo. Eu vou mostrar como elas são co-irmãs. Porque o materialismo não é somente a busca pelo bem material, pelo bem intangível, tá? Não é só isso. O materialismo é quando você transforma tudo aquilo que é espiritual, tá? Você acha que aquilo que é espiritual ele pode ser explorado, ele pode ser explicado pela racionalização, não pela racionalidade. A racionalidade é uma coisa. Eu entendo racionalidade com racionalização, são duas expressões que têm significados diferentes. Porque a racionalidade ela trata do aspecto de você conhecer as coisas de maneira
com capacidades intelectuais, com pensamento, não usando pensamentos às vezes criativos para certa coisa, mas usando o pensamento através das ferramentas, vamos dizer assim, humanas, naturais. Vou dar um exemplo, você vai tentar fazer uma interpretação de um texto. Hoje a gente tem diversas formas racionais que nos ajudam a compreender. Você pega um dicionário, você pega uma bíblia de estudo, você pega uma literatura de diversos autores, diversos escritores que vão te ajudar a compreender. Isso é racionalidade. Isso é racionalidade, isso é entendimento. Agora, o racionalismo, a racionalização do espiritual é quando você diz que o espiritual ele pode ser explicado pela racionalidade, tá? Pelo racionalismo, melhor dizendo, pela racionalização. Tá? Então você acaba atribuindo tudo aquilo que a gente entende como espiritual, a gente pode atribuir como apenas algum material. Né? A matéria explica isso. Tá? A matéria acaba explicando isso. Ou seja, então acaba que a transformação da espiritualidade em racionalismo. É isso que a gente está tentando abordar através dessa influência. E mais uma vez eu repito, todas essas influências elas são co-irmãs. Tá? Essas doutrinas, essas teorias, elas são co-irmãs, tá? E elas são um perigo para a igreja cristã. E aí eu poderia falar do materialismo dialético, do materialismo científico, tá? Que foram abordagens, né, se eu não me engano, do século XVIII, final do século XVIII e século XIX, que moldaram muito a mente de escritores, intelectuais, filósofos. E ela, infelizmente, tem moldado e moldou também muitos acadêmicos, vamos dizer assim, que estavam ali dentro de um seminário, dentro de um curso teológico, moldou muito a mente dessas pessoas. Tá? E aí, lógico, a gente vai observar que, de todo jeito, o pano de fundo desse primeiro vídeo, tá? O plano central desse primeiro vídeo é a gente entender que essas influências elas têm, vamos dizer assim, permeado dentro da igreja e tem maculado, tá? A nossa identidade. Tá bom? Meus amigos, meus irmãos, por hoje é só essa primeira parte. Se você gostou desse vídeo, aperta aí, dá um like, né, como eles dizem. Aperta aí, se inscreva no canal. Foi apenas o primeiro vídeo. Terão muitos e muitos outros pela frente, com muitos outros assuntos. Espero mais ou menos daqui a alguns dias gravar mais um vídeo sobre a igreja, sobre as perseguições da igreja, tá? Falar um pouquinho sobre a nova ordem mundial, sobre o anticristo, falar um pouquinho sobre o final dos tempos, né? O final dos dias, a volta de Cristo, tá? Tentar trazer um pouco o ponto, tá? Que hoje tem sido muito discutido nos nossos dias, que é exatamente a tribulação, né? A grande tribulação, se a igreja passará por ela, se a igreja será tirada antes dela, se a igreja será tirada durante ela, aquela questão que causa muita confusão, o que é que detém a manifestação do anticristo, quem será o anticristo, de onde ele surgirá, de que maneira ele vai se apresentar ao mundo. A gente tem muitas especulações, mas infelizmente muitas dessas especulações fogem um pouco aquilo que a Bíblia diz acerca do assunto. Então, meus amigos, meus irmãos, boa tarde para vocês, um bom final de semana, que Deus vos abençoe. Curte aí o nosso canal, compartilhe e teremos muitos vídeos bons aí pela frente aí com nossos amigos e irmãos Vitor, Cristiano, né, o Bruno e alguns debates também, tá? Que certamente mais para frente nós teremos. Valeu, muito obrigado.